Significado de castidade. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhaktivinoda Acharya Maharaj. 26 de março de 2021, parte 3. Aqueles que recebem sannyasi devem prestar mais serviços. Se alguém se torna um sannyasi e se preocupa muito com sua saúde e pede uma cadeira confortável e bonita, isso não está certo. Os sannyasis são capitães e recebem mais direitos para o serviço. Tridandi, 3 bastões, sannyasi, significa que você deve servir com seu corpo, mente e fala. Gurudeva deu mais uma explicação. Ele disse que Tridandi Sannyasi significa ser humilde, tolerante e dar honra aos outros. Aquele que é mais humilde do que uma folha de grama, mais tolerante do que uma árvore, que dá devida honra aos outros, sem desejar para si mesmo, está qualificado para cantar ininterruptamente o santo nome de Krishna. Então, está falando aqui Srilacharya Maharaj sobre sannyasi. Sannyasi no Ashanandharma. Ashanandharma é a posição que o devoto tem em relação ao lado espiritual. Varnadharma é a parte material, Ashanandharma é a parte espiritual. Então, o devoto pode ser um brahmachari, ele pode ser um grihasta, um chefe de família, aquele que não é renunciado, ele pode ser um vanaprastha e um sannyasi. O sannyasi, na verdade, na linhagem do Ashanandharma é mais elevado, mas não significa que um sannyasi é mais elevado do que o outro que está em outra categoria. Não é assim, mas na hierarquia o sannyasi é mais elevado, é um monge renunciado, ele faz o voto a Tridanda Sannyasi, que significa isso, Danda quer dizer vara, então são 3 varas que ele segura e ele faz o voto da Tridanda Sannyasi. Então ele vai usar o corpo, a mente e as palavras somente para o serviço a Deus. Não é para ele ficar se preocupando, como disse Srilacharya Maharaj, com sua saúde, ou querer sentar em uma cadeira confortável, ou gostosa, ou bonita. Ou receber guirlandas também. Srilacharya Maharaj já falou isso em aulas anteriores. Muitos sannyasis querem receber sannyasi para quê? Para receber guirlanda. Quando ele chega, todo mundo presta reverência. Não, não é isso. O sannyasi é para aumentar seu serviço, é para pregar. E Srila Govinda Maharaj, ele fala algo além. Ele fala que tem que ser humilde, tolerante e dar honra a todos. Isso Mahaprabhu falou no 3º sloka do Shikshastakam. Mahaprabhu, na verdade, escreveu 8 versos, 8 slokas, Sri Shikshastakam. O 3º dele é esse. Trinadapi Sunichena Tarurapi Sahisnana Amanida Manadena Kirtanya Sadahari. Se você for mais humilde que uma folha de grama, se você for mais tolerante que uma árvore, se você der respeito a todos sem querer em troca, será capacitado, habilitado a cantar ininterruptamente o santo nome. O que significa isso? Se você for humilde como uma grama, uma folha de grama, tolerante como uma árvore, der honra a todos sem querer em troca, você cria um reservatório. O reservatório para cantar os santos nomes o tempo todo. Nós não temos esse reservatório ainda. Ninguém consegue cantar, pelo menos eu não, cantar o dia inteiro o santo nome. Não conseguimos cantar o dia inteiro o santo nome. Mesmo que você tenha tempo, você não tem nada para fazer naquele dia, você não consegue cantar o dia inteiro o santo nome. Por que não? Porque não temos as 4 qualidades elevadas, as 4 qualidades bem grandes. Humildade, tolerância, da honra a todos sem querer para si mesmo, a honra e a honra. Então, por isso não conseguimos. E Mahaprabhu falou que é extremamente importante isso. Srila Govinda Maharaj falou, é o principal sloka do Shri Shikshastakam. Se não tivermos essas 4 qualidades bem exacerbadas,
não vamos conseguir ter o reservatório para a Minaya descender, a verdade descender. Então é extremamente importante, mas como que vamos conseguir essas 4 qualidades? Não basta ficar pensando, tem que ser humilde, tem que ser humilde, tem que ser humilde. Autoafirmação, aquelas pessoas que ficam o dia inteiro pensando, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não, não é assim que funciona, porque essas 4 qualidades pertencem à alma. Essas 4 qualidades não pertencem à inteligência, não pertencem à mente. Essas 4 qualidades pertencem à alma. E quanto mais você faz a prática, mais você canta o santo nome, mais você faz a prática segundo o que o Guru orienta, mais você limpa a alma, e conforme você vai limpando a alma, você vai adquirindo essas 4 qualidades. Quanto mais limpa a alma, mais ganhamos essas 4 qualidades, que são as principais. É o reservatório para termos a vida devocional. É o reservatório para termos a Minaya, a verdade que descende. Srila Govinda Maharaj falou certa vez que tudo que precisamos saber foi dado por Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, por Srila Siddhar Maharaj. Tudo que temos que saber foram dados pelos dois. E Srila Govinda Maharaj falou, a minha função é criar um reservatório para vocês captarem o que eles falaram. Não adianta só ler, não adianta ler isso, ler aquilo, ler o outro, ler tudo de Prabhupada, ler tudo de Srila Siddhar Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, de Srila Acharya Maharaj, não adianta. Se não tivermos esse reservatório, a informação entrará e sairá. A informação ficará somente no intelecto. Mas Srila Siddhar Maharaj falou, o que está todo mundo querendo no intelecto está 1,5 palmo abaixo. 1,5 palmo abaixo do cérebro vem o quê? O coração. E o coração tem a alma lá dentro. Atma e Paramatma. A alma e a superalma. Então temos que colocar toda essa informação na alma. Não adianta colocar somente no intelecto. Muitos querem estudar, ficam o dia inteiro estudando. Inutilmente. Srila Siddhar Maharaj falou, se você não tem nenhum serviço devocional para fazer, aí sim você vai ler as escrituras. Você vai ler os livros da missão. Se você tem serviço devocional, é mais importante fazer o serviço do que ficar lendo. Ler também é um serviço devocional? Sim, mas quando você não tem, você já cumpriu todo aqueles inúmeros serviços que você tem que fazer. O que temos que fazer basicamente todos os dias? Vale a pena falar todo dia isso, porque tem que entrar na nossa alma, não somente no intelecto. Temos que cantar a Japamala no mínimo 16 voltas por dia. Não tem avanço espiritual sem cantar a Japamala. Isso é ilusão da mente. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, não importa. A Japamala é o primeiro serviço que o Guru dá para nós devotos. Ele dá misericórdia através do Santo Nome e é o primeiro serviço que ele nos dá. No mínimo 16 voltas, no mínimo. O que mais o Guru fala? O que mais Srila Acharya Maharaj fala? Cantar no mínimo 5 canções de manhã, 5 canções à noite. Uma glorificando o Guru, uma glorificando o Vaishnava, uma glorificando o Panchatattva, uma glorificando o Nityananda Prabhu, uma glorificando o Mahaprabhu, no mínimo. Cozinhar e oferecer todo dia comida para Deus é outra prática que faz parte das principais. Srila Acharya Maharaj falou isso. Honrar para a Prashada também, todos os dias, todas as refeições. Seguir Ekadashi, seguir os jejuns no dia correto. Estamos chegando no Janmashtami. Janmashtami é o aparecimento de Krishna. Temos que fazer jejum total até a meia-noite. Depois da meia-noite, quebramos o jejum, mas sem comer grãos, anukalpa. No outro dia quebraremos o jejum de grãos. Temos que seguir, cantamos aquela canção todo dia de Ekadashi, Sri Hari Vasaragiti. Nós sempre cantamos porque Srila Govinda Maharaj orientou. O que fala no primeiro sloka dessa canção? Siga os jejuns de Ekadashi e Janmashtami. Temos que seguir também os jejuns que estão no nosso calendário. Não é falar, arrumar uma desculpa,
sempre arrumando uma desculpa para não fazer o jejum. Hoje eu não estou muito bem, hoje isso, eu sou idoso, eu sou muito criança, eu isso, sempre tem uma desculpa. A desculpa é enganar a nós mesmos. Quando você dá uma desculpa, você está se enganando você mesmo. Não engana ninguém. Pode até enganar o outro, mas o outro não importa. Você está enganando a si mesmo e ninguém engana o Guru, ninguém engana Krishna, ninguém engana Paramatma. Então temos que fazer sim a prática correta para limpar a alma e aí ganharmos essas quatro qualidades, que é o reservatório para a verdade descender. A verdade só vai descender quando tivermos esse reservatório. Quanto mais você adquire esse reservatório sem furos, como disse Lachara Maharaj, não adianta você fazer um reservatório e ao mesmo tempo, dia a dia, você fura ele. Isso é burrice. Você fazer o reservatório e furar ele. Como que você fura o reservatório? Ofendendo os outros. Você fura o reservatório também como? Quebrando princípios. Se você faz sexo ilícito, você está quebrando princípio, você está fazendo furo no reservatório. Se você está colaborando com a matança de animais, você está fazendo furos no reservatório. Não adianta fazer a prática e querer jogar leite no reservatório, porque o leite irá escoar, ou qualquer líquido, irá escoar pelos buracos que você faz dia a dia. Se você se intoxica com álcool, com maconha, com cocaína, com qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, você está fazendo furos no seu reservatório. Aí você coloca, sei lá, 100 ml por dia no seu reservatório, estou dando um exemplo, né? Você coloca 100 ml de leite ou de água, do que for, mas se você tem tantos furos que sai tudo, não fica uma gota. Se você começar a quebrar princípios, sexo ilícito, intoxicação com drogas, jogo de azar, matança de animais, ou acumular dinheiro desnecessariamente, você não estará progredindo, você estará regredindo. E aí você faz um balanço diário, você vai ver que você está fazendo menos do que antes. Faça o balanço diário, faça o balanço mensal, faça o balanço trimestral. Há 3 meses atrás, você fazia quanto de serviço? Quanto de vontade você tinha? E hoje? Se você está com menos vontade hoje, você não está praticando da forma correta e você está com furos, porque está diminuindo o sukriti que você tem. Você está com furos. Vamos tirar esses furos. Como que podemos tirar o furo? Não fazendo mais. Não fazendo mais coisas erradas. Não ofendendo os outros. Aí você diminui os furos. E você vai acumular cada vez mais o mérito espiritual. E acumulando mérito espiritual, o que acontece com você? Você vai limpando a alma. E com a limpeza da alma, essas 4 qualidades vão aumentando em você. Você vai começar a cantar o santo nome mais e mais e mais. Você vai ter mais vontade de servir, e mais vontade de servir, e mais vontade de servir. Você não vai faltar mais em festivais. Você não vai mais faltar nos programas do templo. Você não vai mais fazer o que a sua mente quer. Você vai fazer o que o Guru está pedindo. Então, esse é o processo devocional, e o sannyasi, como foi dito aqui, ele tem armas, ele tem mais coisas para servir. Não é para ficar achando que ele tem que ser servido. Isso aí foi lido numa aula esses dias também de Silachara Maharaj. A maioria dos sannyasis, não a maioria, mas alguns sannyasis acham que eles têm que ser servidos. Não. O processo não é ser servido, o processo é servir. Servir a todos os Vaishnavas. Vaishnava Seva. Divedoya, misericórdia a todos. Nameruti, Vaishnava Seva. São as 3 coisas básicas. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Não? Já fiz? Não. Vamos ver aqui.
Vamos continuar a leitura. Shri Chaitanya Charitamrita. Aqueles que possuem essas qualidades servirão aos outros. Isso é o que Mahaprabhu ensinou. É necessário distribuir prachada com suas próprias mãos, fazer tudo com suas próprias mãos. O problema é que todos nós queremos ser mestres, mas nenhum de nós é realmente mestre. Eu já lhes disse muitas vezes. Se eu pensar, eu sou um Vaishnava, então nunca vou parar de esperar a honra dos outros. Meu coração ficará poluído pelo desejo de fama e eu vou acabar no inferno. Uma vez um discípulo ligou para Gurudeva dizendo: Maharaj, este é tal e tal Prabhu falando. Gurudeva respondeu: Oh, e este é o seu servo, Gopidas, falando. Gopi é uma variação de aldeia, extremamente informal do nome Govinda. Srila Gurudeva às vezes usava este nome no relacionamento íntimo com seu Srila Guru Maharaj, dizendo a Srila Guru Maharaj: Eu sou seu Gopi. Eu ouvi isso de Gurudeva. Muitos se apresentam ao seu Guru dizendo: Eu sou tal e tal Prabhu falando. Mas você não é um mestre. Você é um servo. Você não é Prabhu. Você é Das. Por que você se chama de Prabhu? Você é um servo. Das. Nós dizemos: Este é o seu servo inferior, Adama Das, falando. E isso é suficiente. Você deve dizer o nome que seu Guru lhe deu. Tal e tal Das. Não Prabhu. Tal e tal Dasi. Não Didi ou Devidasi. Devemos aprender essas coisas. Se eu pensar, eu sou um Vaishnava, então nunca vou parar de esperar a honra dos outros. Meu coração ficará poluído pelo desejo de fama e eu vou acabar no inferno. Então, nunca nós devemos pensar que somos Vaishnavas, nem devotos. Nós não somos nem Vaishnavas, nem devotos. Porque devoto é aquele que segue o Guru fielmente. Discípulo é aquele que segue o Guru, toda a disciplina que o Guru dá. Vaishnava é realmente o servo de Deus, o servo de Vishnu. Nós não somos, nós somos aspirantes a Vaishnava, aspirantes a devotos, aspirantes a discípulos. Se você achar que você é um Vaishnava, você estará sempre querendo honra dos outros. Isso é muito ruim para a vida espiritual. Isso daí vai te levar para o inferno, como foi falado. Não o inferno, como dizem, o inferno vai queimar no inferno. Não, o inferno é o plano material. O inferno é o plano material, é o mundo do sofrimento, por isso é o inferno. O mundo material é o mundo do sofrimento. Então, não devemos nunca achar que nós somos Prabhu. Prabhu quer dizer mestre. Nós somos Das. Das é servo. Nós temos que ser servos. Ter a consciência que nós somos servos. A qualidade intrínseca da alma é ser serva de Deus. Essa é a qualidade intrínseca da alma. Não falar eu sou Prabhu. Nunca. Por isso, quando recebemos um nome, nós nunca vamos falar, quando a pessoa fala para você, como você chama, você fala o seu nome espiritual Prabhu. Nunca. Você fala o seu nome espiritual Das. Você é servo. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, Mathuranath Das. Ele, se for falar o nome dele, ele nunca vai falar, qual é o seu nome, Mathuranath Prabhu? Não. Ele vai falar Mathuranath Das. Já Krishna Prabhu, eu chamo ele de Prabhu. Mas ele nunca vai falar o nome dele. Como você chama, ele vai falar Jaya Krishna Prabhu. Nunca. Ele vai falar sempre Jaya Krishna Das. Nós chamamos eles de Prabhu. Nós chamamos as devotas de Devidasi, de Didi. Não ela fala.
A pessoa fala, qual é o seu nome? Aí ela fala o nome espiritual, fala Devidasi. Nunca. Ela é Dasi. Ela é serva. Temos que ter essa compreensão. Nós não somos mestres, nós somos servos. E aí foi falado agora que um devoto virou para Srila Govinda Maharaj e ficou falando, aquele devoto lá para Bu, não sei o quê. E aí Srila Govinda Maharaj falou, eu sou o servo do local de Govinda. Eu sou servo do local de Govinda. Essa é a posição correta. E Srila Govinda Maharaj, o devoto puro de Deus, ele se considerava um servo, não um mestre. Prabhupada falou isso. Prabhupada, quando eu falo Prabhupada, não é Swami Prabhupada. É Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele que instituiu chamar o outro de Prabhu. Ele falava, quando eu dou iniciação, eu estou recebendo a misericórdia de dar a iniciação para você. Isso é um servo. O servo ele é muito humilde, muito tolerante. São as qualidades. Então, temos que ter essa compreensão. Nunca fale o seu nome Prabhu. Qual o seu nome? É tal Prabhu. Nunca diga isso. Vocês já ouviram o Kirtan que diz isso? Não cantamos Kirtans apenas por uma questão de sintonia. Quando estávamos no Parikrama hoje, ouvi que alguém estava cantando Lila Kirtan através de nossa festa no Parikrama. Eles cantam melodias sofisticadas para agradar as mentes das pessoas. Ninguém ouve o significado das palavras em tais kirtans. Nunca fazemos isso em nosso mate. Nunca faça isso. Se Srila Sridhar Maharaj visse ou ouvisse alguém fazer isso, ele diria para sair do templo. No entanto, Gurudeva não expulsou ninguém. E eu também estou tolerando. Uma vez, Srila Guru Maharaj chutou até mesmo Srila Krishna Das Babaji Maharaj para fora do templo, porque ele tinha ido ouvir melodiosos Lila Kirtans. Alguns dias depois, ele entendeu seu erro e voltou. Mas Srila Sridhar Maharaj o expulsou, embora eles fossem bons amigos. Ouvi dizer que alguém estava cantando no Arati aqui hoje e ontem também. Eu não disse nada ontem, mas direi hoje. Eles cantaram Gadadhar Gatamala. Nunca cante isso. Você já me ouviu cantando? Guru Maharaj proibiu que cantássemos isso. Isso é cantado por sarrajas. Você pode me perguntar. Em alguns templos ouvimos que eles cantam Shri Advaita Shita Bhagavad Gita na canção Hari Harai Namakrishna. Por que não cantamos em nosso mate? Todo mundo canta, mas por que não cantamos? A concepção de Srila Sridhar Maharaj não é como a de todos. Por que você vai cantar isso e pensar que a esposa de Shri Advaita Prabhu, Shri Sita Devi, é igual à sua esposa? Você vai misturar tudo junto. É por isso que Srila Guru Maharaj proibiu de cantar isso e, em vez disso, disse para cantar Shri Advaita Chandra. Caso contrário, as pessoas começaram a pensar que todos os sadhus podem manter uma esposa. Outra coisa é que Mahaprabhu mostra o humor de Srimati Radharani. E ele vem a este mundo para manifestar seus passatempos magnânimos, Audália Lila. Mas o amor divino que ele manifesta é Niskama Prema, puro amor divino, desprovido de quaisquer desejos materiais. Então, Srila Maharaj está comentando sobre a posição de Srila Siddhar Maharaj. E ele estava, Srila Maharaj, esse ano, no Gora Purnima, no Parikrama, e no Parikrama tinha pessoas cantando atrás dele lilas, Kirtan Lila, cantando de uma outra forma melodiosa e até de outras canções. Então, Srila Maharaj falou que Srila Siddhar Maharaj não gostava de sarrajismo.
ele expulsava a pessoa do templo se a pessoa tivesse uma atitude sarraja. Por isso ele não gostava de pessoas pulando no arati. Ele não gostava do carta ou da midanga sendo tocado no último, tocado muito alto. Ele não gostava disso, porque isso é sarrajismo. Então ele era muito, muito, muito rígido com sarraja. E ele expulsou, como foi dito aqui, um devoto que era amigo dele, mas ficava escutando Kirtan Lila. Kirtan Lila. Não devemos fazer isso. Como foi dito, a nossa missão é diferente das outras, sim. Nós cantamos um Hariharai, se Advaita Chanda. Não cantamos Advaita Sita. Os outros cantam, mas os outros são os outros. Nós seguimos a concepção de Srila Siddhar Maharaj. O mundo material não é igual ao mundo transcendental. Essas grandes almas, Advaita Acharya, Sita Devi Thakurani, não são almas como nós. Não devemos misturar as coisas. São muito, muito, muito elevadas. Então, temos que tomar cuidado com o sarrajismo. Srila Siddhar Maharaj era muito rígido mesmo. Srila Govinda Maharaj tolerava, Srila Acharya Maharaj também tolerava. Às vezes você vê em kirtans dele, já me perguntaram isso, ele puxando kirtans e alguns pulando. Ele tolerava, mas ele não gostava. Ele tolerava. Srila Siddhar Maharaj não tolerava isso. Porque o guru dele, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, abriu guerra contra a Maya e contra os Sarrajas, contra os impersonalistas. E ele seguia essa linha do guru dele, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele não gostava disso. Ele não permitia isso. Por isso o nosso Kirtan, o Kirtan na hora do Arati, não tem mais 2 vezes cantando Mahamantra Hare Krishna. Essa é a orientação de Srila Siddhar Maharaj. 2 vezes cantaram Mahamantra Hare Krishna, não mais do que isso. Tem outras escolas que fazem o Arati inteiro cantando Mahamantra Hare Krishna. Mas isso não é Srila Siddhar Maharaj. A concepção dele é diferente. E nós temos que ser castos a ele. Castos a Srila Govinda Maharaj. Castos a Srila Acharya Maharaj. Sem desviar o foco. Sem nos tornarmos sarrajas. Não é isso que eles queriam. E aí Srila Acharya Maharaj vai continuar agora falando. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Este não é o mesmo amor que seus filhos demonstram entre si. Os sarrajas misturam essas coisas. Eles dizem: "Oh, Krishna beijou tantas mulheres", e começam a beijar muitas mulheres. Isso é o que sarrajas, imitadores, fazem. Se você tentar fazer isso, as pessoas vão bater em você. Nós sempre cantamos Jaya Satinandana, Jaya Goura Hari. E o que os sarrajas cantam? Vishnu Priya Pranadana, Natya Bihari. Nós sempre cantamos isso? Nós não. Um tempo, quando viemos para Yogapiti com o Parikrama, ouvimos alguém começar a cantar Vishnu Priya Pranadana. E Shri Varyati Maharaj, o presidente Acharya do Sri Chaitanya Mati naquela época, veio e o expulsou com força. É preciso entender que nossa concepção e linha são diferentes das outras. E não nos misturamos com todos. Não vamos a todos os lugares. Não nos misturamos com todos. Por isso, Srila Acharya Maharaj falou já várias vezes que perguntam para ele sobre ir para outras missões, frequentar outras missões, frequentar programas de outros gurus. A concepção é diferente. Você vai ficar confuso. Você vai começar a falar por que aqui pode e lá não pode. Por que eles fazem isso e eu não faço? E a nossa mente vai querer fazer o que os sarrajas fazem. Porque a mente quer sempre desfrutar.
O Sahaja, ele acha que ele é Krishna. O Sahaja acha que ele é Narottama Dasakura, que é Namacharya Srila Dasakura, que é Nityananda Prabhu, que é um Avaduta. Isso é um Sahaja. Ele acha que ele é uma alma super elevada, então ele pode fazer o que Krishna fazia. Como foi falado aqui, a pessoa fala, mas Krishna beijava as mulheres, eu também vou beijar várias mulheres. Isso é sarradismo. Isso é sarradismo. Krishna é a suprema personalidade de Deus. O que ele faz não é mundano, é transcendental. Nós sim vamos querer fazer algo mundano, mas Krishna não, Nityananda Prabhu não, Mahaprabhu não, os grandes santos, o Panchatattva não. Então temos que tomar cuidado com o sarradismo. Srila Govinda Maharaj falou, o mundo está se tornando sarraja. O mundo está se tornando imitadores. Por isso Srila Maharaj fala, você tem que demonstrar no momento do Arati, no momento do Kirtan, você tem que demonstrar o que está na sua alma, não o que está na sua mente. Na sua mente é como um carnaval. Começa a tocar uma música, uma letra de uma música, você começa a pular, você começa a dançar. Isso é a mente. Não tem nada a ver com a alma. Então você vai tornar um Kirtan para Deus como um carnaval. A mente quer desfrutar sim. A mente quer desfrutar no Parikama da Tulasi. A mente quer desfrutar e tem alguns que ficam dançando até no Parikama da Tulasi. Porque é a mente, mas você sente isso na alma. Se você sentir isso na alma realmente, então faça. Pode fazer, claro. Ninguém vai bloquear um sentimento da alma. Mas Srila Bhaktivinoda Thakura falava, ele tem um sloka dele que ele fala, quando meus pelos arrepiarão ao cantar o santo nome correndo ao lado do rio Ganges. Quando eu entrarei em êxtase cantando o santo nome ao lado do rio Ganges. Quando isso acontecerá? Srila Bhaktivinoda Thakura. Não podemos julgar os outros se tem algum devoto puro em êxtase num Kirtan, em êxtase num Arati. Mas é quase impossível. É quase impossível termos alguém assim. São pouquíssimas as almas no mundo material que estão nesse nível. Então todo o resto que quer, Sahaja. São imitadores. Imitadores de Mahaprabhu que tinha êxtase. Imitador de Nityananda Prabhu que tinha êxtase. Imitador de Namacharya Srila Sakura que tinha êxtase. E muitos outros devotos puros. Então temos que tomar consciência que a nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, é diferente. Srila Maharaj está falando isso. Srila Siddhar Maharaj, a compreensão dele é diferente das outras. Por isso os outros devotos sêniores seguiam ele. Os devotos sêniores de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, depois que Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo, iam pedir orientação para ele, lá no Mati. Eles pregavam, cada um tinha sua missão, mas iam lá e falavam, estou fazendo corretamente? Iam pegar a orientação dele. Esse é Srila Siddhar Maharaj. Essa é a concepção que Srila Maharaj está tentando passar para nós aqui. Vamos continuar a leitura. Certa vez, uma pessoa veio até mim e disse que não iria a lugar nenhum agora. Eu perguntei a ela, por que você se mistura com a oposição? Onde tem alguma festa ou programa, ele vai para lá falar e recebe pratista de todo mundo. O Gurudev está fazendo Kirtan aqui. Seu Parikama está aqui. Seu Harikatha está aqui. Mas ele vai para qualquer outra festa onde haja algum programa. Eu perguntei a ele, por que você vai lá? Ele disse, eu vou lá por Guru Seva, pelo serviço ao meu Gurudeva. Guru Seva? Então por que essas pessoas nunca vêm aqui? Você está perdendo seu tempo. Estamos separados dos outros grupos. Por isso é preciso saber o que é castidade. Não nos misturamos com todos.
Sempre nos separamos dos outros grupos. Quando eu vi que a concepção de Gurudeva e Srila Guru Maharaj havia se tornado pervertida, eu deixei aquele lugar, o templo de Koladuri. Eles destruíram toda a concepção de Srila Sridhar Maharaj e Srila Gurudeva, toda a concepção e linha de Shri Rupa Nugadara. Eles desviaram essa corrente. Saí daquele lugar com muita dor no coração. Nós somos a corrente de Srila Bhaktivinoda Thakura, Shri Rupa Nugadara, Shri Rupa Sarasvati Dara, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Então, o Srila Maharaj está falando, ele saiu de Koladwip porque Koladwip era o templo principal nosso, porque estava sendo tudo deturpado. O que Srila Siddhar Maharaj orientou, o que Srila Govinda Maharaj orientou, não estava sendo feito. Estava sendo feito totalmente o oposto. E Srila Maharaj não ficou participando disso. Certa vez ele falou, já tem bastante tempo essa aula dele, se você está na rua fazendo um kirtan, Nagar Sankirtan, cantando, distribuindo o santo nome para os outros, e tem um outro grupo de outra escola vindo na sua direção, você, quando chega próximo, você presta Dandavat Pranam para todos e vai para o outro sentido. Não é para unir. Não é para unir no mesmo kirtan do outro. Por quê? Porque são concepções diferentes. Isso Srila Acharya Maharaj falou, já tem vários anos isso que ele orientou. Não devemos participar de kirtan de outros. Tem muita gente que fala, qual o problema? Somos primos espirituais. Qual o problema? O problema é que a concepção é diferente. No meio do kirtan pode acontecer, como foi falado aqui, entrar kirtan lila, com melodias sarrajas, com outras coisas sarrajas. Então, a nossa escola é diferente, temos que concentrar na nossa escola. Essa é a orientação de Srila Acharya Maharaj. A concepção é diferente. Os outros acham tudo normal. Srila Siddhar Maharaj não achava normal. Não é a questão de ser normal ou não normal. É a questão de ser imitador ou não imitador. Então temos que seguir o que os gurus orientam, o que Srila Acharya Maharaj orienta. Tem pessoas na missão fazendo isso? Tem, claro, mas não sob a guia de Srila Acharya Maharaj. Quem está sob a guia dele, seguindo realmente ele, não faz isso. Escuta as aulas, vê as aulas e não vai fazer essas coisas que não são apropriadas. Por quê? Porque o fundador da missão não queria. Srila Siddhar Maharaj, ele criou a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, tem essa parte do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, as distinções do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, são 15 tópicos que está no livro Orientação 3, Upadeshi 3, de Srila Acharya Maharaj. E uma delas é, Srila Siddhar Maharaj, ele fez um fosso enorme. O que é fosso? Nem sei se existe ainda isso no campo de futebol, mas antigamente tinha. É o espaço que tem entre a população, né, o torcedor, e o campo, e o gramado, para ninguém pular, ninguém invadir. Então, é aquela depressão gigante de vários e vários metros de profundidade e de largura também. Ninguém consegue invadir. Então, Srila Acharya Maharaj falou que Srila Siddhar Maharaj ele fez um fosso muito grande para não penetrar o sarrajismo no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, para não entrar a mistura no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Srila Acharya Maharaj escreveu isso. Uma das distinções do nosso Mati, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, é essa. Não deixar misturar as coisas. Porque se você começar a frequentar outro lugar, você vai achar normal começar a pular, cantar, pulando, vai achar normal cantar a canção Hari Harai, como foi dito, falar a Dvaita Sita, vai achar normal, tudo é normal. Não, não é normal. Vai achar normal vender prachada, não se vende praçada,
Praçada é misericórdia, não se vende. Vai achar normal, mas todo mundo vende. Mas a nossa missão não vende. Não podemos vender a misericórdia que não é nossa. Então temos que ter essa concepção, seguir Srila Siddhartha Maharaj. E Srila Maharaj estava até seu último minuto de vida aqui no plano material, orientando isso. Ele deixou 4 livros, tem o 5º livro, não foi editado ainda, mas provavelmente vai ser. Temos aula dele desde 2001 aulas dele no Sri Chaitanya, no site internacional, SCS Mata Internacional. Temos tudo aí. Srila Govinda Maharaj, vários livros. Srila Siddhartha Maharaj, vários livros. Não podemos querer misturar as coisas. Ah, mas o meu amigo é de outra missão, ele faz isso. O problema é dele, ou a sorte dele, enfim. Ele vai achar que é sorte. Mas não é a orientação que temos. Então, temos que tomar cuidado com isso. O que ler também, temos que ver o que vamos ler, não ler qualquer coisa de qualquer missão. A única coisa que podemos ler que é fora da nossa missão, que é orientado, são os livros de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada e seus comentários nos livros. Agora, se é o livro da mesma missão, escrito por outro, não estamos autorizados a ler. Somente o que Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada escreveu e o que ele comentou. É isso que podemos ler. O resto não. Ah, mas eu quero ler, eu gosto de ler. Leia. O problema é seu, não é a orientação do Guru. Se o Guru falou para não ler, não é para ler. Será sua mente e toda vez que a mente age, terá karma bom ou ruim. E não só isso, vai confundir sua mente e você vai perder a fé, porque a nossa fé é muito frágil. Nós somos leves como pluma. Qualquer ventinho bate e nos leva para cá e para lá. O Guru, um devoto que tem a fé forte, ele pode bater o vento que for, a qualquer pessoa querer levar ele para cá para lá, ele não vai, porque ele é pesado. Tudo que é pesado é difícil de movimentar. Ele não vai ficar se movimentando para um lado e para o outro. Ele vai ficar naquele local que ele está, no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele não vai ficar se deslocando para outro local. Por quê? Porque os gurus orientam que não é próprio. Vamos continuar a aula. Se alguém tiver alguma pergunta durante a transmissão, pode fazer a pergunta. Eu não preciso ficar perguntando toda hora. Você não pode apenas dizer Gaudia. Gaudia, com sua boca, todo mundo diz isso. Todo mundo entoa Kirtans. Mas por que nos mantemos longe dos Sahajas e outras partes? Por que devemos permitir misturar essas coisas? Jamais permitiremos que todas essas coisas se misturem com nossa concepção e linha. Não nos importamos com a melodia. Jagadguru, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura queria ouvir o Kirtan Shri Rupa Manjari Pada da boca sagrada de Srila Sridhar Maharaj. Havia outros Vaishnavas presentes que podiam cantar muito bem, mas ele ouviu este Kirtan de suas bocas. Por que ele não ouviu isso deles? Porque Srila Sridhar Maharaj era diferente deles. Se você deseja chegar à corrente da concepção pura, deve vir a Srila Sridhar Maharaj. Então, como foi falado, nós não estamos preocupados com melodia. Tem muitas outras linhas do Gaudiya Mati que fazem aquela melodia toda, né, florida, cantando, esticando as notas, né? Gurudeva Srila Govinda Maharaj não gostava disso. Ele era tolerante, mas ele não gostava. Aquele devoto que vai cantar e fica esticando. Não é para agradar nossa mente, é para servir. Nosso Kirtan é para servir. Kirtan Lila não é da linha nossa, não é da nossa linha Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, por isso, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada pediu para Srila Siddhartha Maharaj cantar a canção, o hino Vaishnava Sri Rupa Manjari Pada. 24 horas antes de Srila Bhaktisiddhanta abandonar o corpo, ele pediu para quem cantar essa canção,
Shilasiddhar Maharaj. Tinham outros que tinham melodias melhores assim, para a mente, agradar a mente, sim, tinham. Mas ele quis ouvir Shilasiddhar Maharaj, que era diferente de todos, como foi falado aqui. Ele era diferente de todos, ele é diferente de todos que estavam lá. Por isso todos que estavam lá depois iam pegar abrigo nele. Até a Seva Swami Prabhupada foi pegar abrigo em Shilasiddhar Maharaj. Todos eles. Porque ele era diferente. Ele não tinha nenhum tipo de sarradismo. Ele era autêntico. Se ele sentia, ele expressava. Se ele não sentia, ele não expressava. Uma vez o devoto chegou para Srila Govinda Maharaj e falou: Gurudeva, eu estou há tantos anos na consciência de Krishna, muitos anos, eu nunca senti nada. Eu nunca senti nada. Anos e anos e anos de consciência de Krishna. Era um devoto muito querido por Gurudeva. E Gurudeva olhou para ele, sorriu e falou: não há problema algum. Não há problema algum em não sentir nada. Isso é bom. Porque a maioria dos que falam que sentem são sarrajas. A mente vai sentir algo. Então, essa concepção de Shilasiddhar Maharaj, por isso o Guru dele pediu para ele cantar essa canção, e nesse momento, todo mundo já sabe isso, que foi passado a sucessão discipular da Sampradaya. Brahma, Gaudiya, Madhva, Sampradaya. Foi passado nesse momento para Shilasiddhar Maharaj, porque ele era diferente. Ele não quis ouvir, Srila Bhaktisiddhanta não quis ouvir quem tinha a melhor voz, quem tinha a melhor melodia, quem tinha isso ou aquilo. Ele queria ouvir o seu sucessor, Shilasiddhar Maharaj. Então temos que ter essa compreensão, nunca querer imitar ninguém. Tem alguns que querem imitar os bengali cantando, isso também não é apropriado. O bengali não fala rama, ele não consegue falar rama, ele fala ramo, mais ou menos assim. E eu já vi várias pessoas querendo cantar igual bengali. Nós não somos bengali, nós não nascemos lá. Eles têm uma boa fortuna de ter nascido lá, nós não. Então, por que imitá-lo? Vamos cantar como nós cantamos, sem querer imitar eles. Não temos que imitá-los, temos que pegar o exemplo, sim, mas não imitar. Temos que pegar o exemplo do Guru. O Guru é o Acharya, aquele que ensina pelo exemplo, mas não querer imitar o Guru. Tem uma grande diferença entre imitar e pegar o exemplo. Uma grande diferença. Todas essas outras coisas que são espalhadas por sarrajas e outras partes não viverão muito. Você sabe, em meu ashram anterior, eles realizaram kirtans de um mês. Eles contratam pessoas para cantar kirtan por um mês. Havia mulheres cantando também a partir das 2 horas da madrugada. Nessa hora havia uma multidão enorme, e quando todas as mulheres fossem embora, o local ficava vazio. Esse é o tipo de kirtan que eles faziam. As pessoas são bem pagas por esses kirtans, são bem alimentadas, recebem roupas bonitas. Eu disse a eles que até, e a menos que parem com esses kirtans, não irei lá. Esta é minha palavra final. Eles me disseram: nós fizemos um templo para você aqui. Por favor, venha pelo menos uma vez. Eu disse que não iria lá porque eles ainda não tinham interrompido aqueles kirtans. Eu deixei tudo isso e vim aqui, e não quero ir lá e me misturar com isso. A linha de Shilasiddhar Maharaj é a corrente de concepção pura. Não há lugar para sarrajas nela. Então, Shilasiddhar Maharaj está falando, o local que ele estava, na Cola do Ipe, que era o templo principal, começaram a fazer kirtans de um mês, contratando as pessoas para cantar um mês. Não é a linha de Shilasiddhar Maharaj, não é devoção pura. Como ele falou, quem quer devoção pura tem que estar na corrente de Shilasiddhar Maharaj. Nós nunca vamos fazer o Sri Chaitanya Sarasvati sob a orientação de Shilasiddhar Maharaj,
sob a orientação de Srila Siddhar Maharaj, nunca vamos fazer vários dias de Kirtan, nunca vamos fazer um mês de Kirtan, com mulheres cantando, como falou. Aí quando as mulheres iam embora, tinha muita gente, as mulheres iam embora, todos iam embora. Então aquilo é sarradismo, não tem nada a ver com devoção, devoção pura. Srila Siddhar Maharaj nunca, ele falava para cantar pouco Mahamantra congregacionalmente. Por quê? Porque a mente vai desfrutar. E toda vez que a mente desfruta, você não está fazendo seva, você está fazendo a parada, não a parada, ofensa ao santo nome. Não existe serviço devocional com desfrute da mente junto. Ou é serviço devocional ou é desfrute da mente. Se você está desfrutando do Kirtan, do Arati, você não está servindo a deidade. Você tem que cantar, você tem que tocar o instrumento não para o seu desfrute, é para Krishna, para quem está no altar. Toda vez que tiver, isso também está escrito no Padesha de Srila Maharaj. Se você está desfrutando do serviço, você não está fazendo serviço. Você está servindo Maya, não está servindo Krishna. A exceção, como eu falei, é o devoto puro. Devoto puro está sentindo na alma isso. Mas não é o nosso caso, pelo menos o meu não é. Não sei quem é quem, mas provavelmente de vocês também não é. Devoto puro é raríssimo. É muito raro ter um devoto puro entre os habitantes da Terra. Entre os habitantes da Terra, enfim, do plano material. Todos que estão no plano transcendental são devotos puros. A folha de grama é um devoto puro. O grão de areia que está lá é um devoto puro. Aqui no mundo material, não. São raríssimos. Então, não devemos nunca seguir esse tipo de concepção, esse tipo de mentalidade, esse tipo de ação que os Maharajas fazem. Não há lugar para Mayavadis nela. Não há lugar para qualquer outro Aum, Baum, Kartabhadya, Neda, Darvesha, Sani, Sahaja, Smarta, Jata, grupos Gauranga Nagari. Um devoto me forçou a permitir que ele encenasse um drama em nosso templo. Eu disse a ele que não gostava de tudo isso. Ele ainda fez uma vez em Ekachakra, mas eu não... Esse drama que foi falado, eu estava lá presente em 2014 em Ekachakra. Foi feito um teatro com encenação de Jadai Madai. Um dia antes do aparecimento de Nityananda Prabhu, em 2014, foi dia 11 de fevereiro de 2014, o aparecimento de Nityananda Prabhu, e no dia 10 à noite foi feita essa encenação. Srila Maharaj estava lá, tinham mais de 1000 indianos no local, de bengalis, e foi feito todo o teatro de Jadai Madai, quebrando o jarro de barro na cabeça de Nityananda Prabhu. Srila Maharaj não queria, porque não é a linha de Srila Siddhar Maharaj fazer encenação, fazer teatro. Mas o devoto tanto falou que Srila Maharaj permitiu, mas foi uma vez só. Foi algo muito longo, mas não é por causa que era longo, é porque não é a linha de Srila Siddhar Maharaj fazer teatro com algo que aconteceu. Por isso, Srila Maharaj está falando, foi em 2014 em Ekachakra, um dia antes do festival. Eu não gosto nada disso. Se meu Gurudeva não gostar de alguma coisa, nunca poderei ir contra ele. Não posso fazer nada contra o desejo de meu Gurudeva. Por que Srila Maharaj não gostou e não queria? Porque Srila Maharaj não queria. Srila Govinda Maharaj não queria. Como ele falou, como ele vai contra o desejo do Guru? Se o Guru não quer, como é que ele vai a favor do que o Guru não quer? Não tem como fazer isso. Srila Maharaj não gostava de Kirtan Sahaja, não gostava de Kirtan Mayavadi, não gostava disso. Por que Srila Govinda Maharaj ia gostar? Por que Srila Maharaj ia gostar? Por que nós vamos querer gostar se o Guru não gosta? Ele tolera, como foi falado. É diferente entre tolerar
e gostar. Srila Govinda Maharaj tolerava as pessoas pulando. Tem vários kirtans, vários vídeos no Brasil e fora do Brasil, de o pessoal pulando e ele lá. Mas ele tolerava. Srila Maharaj também tolerava, mas não é que ele gostava. Como que ele vai gostar de algo que o guru dele não gostava? Então é isso que Srila Maharaj está explicando. É difícil para nós, para a maioria pelo menos, entender isso, que não devemos ser sarrajas, temos que ser originais. Original, o que significa fazer o que a nossa alma está sentindo, não fazer o que a mente está sentindo. Agora que eu olhei para o microfone, eu dei a aula inteira sem o microfone próximo. Será que ficou muito baixo o som? Ninguém reclamou aqui também, mas agora que eu vi o microfone longe, mas enfim, agora já foi também, não adianta reclamar. Não adianta eu ficar me penalizando, porque eu realmente esqueci, me desculpa se o som ficou muito baixo. Tem alguma pergunta, Vanessa? Jai Krishna, nenhuma pergunta hoje. Mathuranati. Vamos ver aqui quem participou conosco aqui do programa hoje. Presencialmente aqui hoje temos Mathuranati Prabhu, Jai Krishna Prabhu, a Vanessa. Temos aqui a Arjuna Krishna Prabhu conosco, a Adipurusha Prabhu, a Amrita Didi. Agora no momento não aparece mais ninguém. Temos alguém no Instagram hoje? Sim. Rama Gopal. Rama Gopal Prabhu. Gadadari. Gadadari. Diel. E Diel. E a Maharani Devidasi. Maharani Devidasi. Então agradeço a todos que estão conosco aqui no Sadhu Sangha, escutando essa aula de Srila Acharya Maharaj, muito importante essa aula, falando sobre a castidade, sobre ir em todos os locais. Temos que fazer um furo profundo, não vários furos superficiais. Srila Acharya Maharaj já falou isso também. Se você quer encontrar água no terreno, você tem que fazer um furo de 40 metros e não 40 furos de 1 metro. Se você ainda não se iniciou, é outra coisa. Você está em busca, você está vendo um local, outro local, onde a sua alma vai se encontrar. Mas se você já se iniciou, você fez o voto para o guru de castidade, você iniciou com aquele guru, você tem que seguir aquele guru. Não seguir outro guru, você tem que seguir aquele guru, o guru que te iniciou. E claro, se ele abandonar o corpo, você vai pegar o sucessor dele. Como é o caso de muitos de Srila Siddhar Maharaj, se iniciaram com ele, e quando antes de ele abandonar o corpo, ele deixou o Srila Govinda Maharaj como seu sucessor. E aí os devotos que querem servir Srila Siddhar Maharaj, têm que servir Srila Govinda Maharaj. Antes de abandonar o corpo, Srila Govinda Maharaj deixou Srila Acharya Maharaj como sucessor. Tem vídeo, tem áudio, tem testamento, tem tudo. Se você quer servir Srila Govinda Maharaj, você tem que servir Srila Acharya Maharaj. E Srila Acharya Maharaj agora deixou Niriha Maharaj. Srila Bhakti Tilaka Niriha Maharaj. Quem quer servir Srila Acharya Maharaj tem que servir Srila Bhakti Tilaka Niriha Maharaj. Muitos não querem, muitos não quiseram, quando Srila Siddhar Maharaj abandonou o corpo, muitos não quiseram servir Srila Govinda Maharaj. Muitos e muitos, até hoje. Quando Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo, muitos não quiseram servir Srila Acharya Maharaj, até hoje. E agora, Srila Acharya Maharaj abandonou o corpo, tem 3 meses agora, foi dia 10 de maio, que ele abandonou o corpo desse ano, e tem muitos que não querem seguir Srila Bhakti Tilaka Niriha Maharaj. Por quê? Porque querem seguir a mente.
E seguir a mente é seguir Maya, servir